As bolsas de valores são um assunto do momento aqui no Brasil. Tá cheio de betina aqui no YouTube te ensinando a ficar rico do dia para a noite investindo em ações de empresas brasileiras. Mas será mesmo que você vai conseguir enriquecer investindo apenas no mercado aqui do Brasil? Bem, eu tenho as minhas dúvidas e é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então bora lá! Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. E por aqui a gente fala de temas como investimentos, empreendedorismo e, é claro, internacionalização. E você já deve ter notado que aqui no YouTube está cheio de canais que falam sobre investimentos. Afinal, é o tema da moda, tá todo mundo querendo aprender sobre isso, então vai ter muita gente falando sobre isso também. Por outro lado, eu me arrisco a te dizer que são poucos os canais que trazem uma opinião realmente diferenciada quando o assunto é bolsa de valores. A maior parte vai ser mais do mesmo. São alguns apenas que te despertam o senso crítico e te ajudam a pensar fora da caixa. E é exatamente isso que a gente faz, ou ao menos tenta fazer, aqui no canal da Capital Global. Afinal, se você quer ter resultados diferentes do da maioria, você precisa pensar e agir diferente da maioria. Você precisa despertar o seu senso crítico para pontos que a maior parte das pessoas não se dão conta. E esse é um daqueles vídeos que eu vou falar uma verdade que a maior parte dos canais do YouTube sabe que é verdade, mas mesmo assim eles não falam para você porque é o tipo de informação que pode desagradar potenciais patrocinadores aqui para o canal e acabar fechando algumas portas. Afinal, eu vou te falar motivos para não se investir na nossa bolsa. Em todo caso, para mim, mais importante do que ganhar patrocinadores aqui do canal, poder ganhar dinheiro com a Capital Global, é manter-me honesto e íntegro com a minha informação, manter aí a minha independência e falar aquilo que eu penso sem ter rabo preso com ninguém. Então, se você quer ajudar esse canal aí a se manter independente, tudo que eu te peço, cara, é para contribuir com a gente, clicando no botão de gostei e ajudando a espalhar vídeos como esse para o maior número de pessoas possível, porque essa informação é aquelas que pouca gente tem coragem de tocar nesse vespeiro. E mais, já aproveita e verifica se você está inscrito aqui no canal. Caso não esteja, já se inscreve. E se porventura você já está inscrito, manda esse vídeo para alguém que você acredita que é muito importante que saiba essa informação. Manda nos grupos de WhatsApp dos teus amigos. Bora espalhar aí essa verdade que tem pouca gente que tem coragem de admitir. E a verdade é que, ao menos na minha humilde opinião, investir na Bolsa de Valores brasileira não é algo tão bom quanto as pessoas estão pintando por aí. Mas calma lá, você que é investidor de OIBR3, antes de ficar pé da vida comigo, vê esse vídeo até o final, porque pelo menos você pode ter argumentos para discordar de mim nos comentários, em vez de só me xingar. Fica comigo aqui. E outro ponto, eu também preciso dizer que não é porque eu vou te falar os pontos negativos de investir no Brasil, que eu tô falando que tudo que tem aqui na nossa bolsa é lixo e que eu não compro nada. Muito pelo contrário, como eu já falei naquele meu vídeo, como construir uma carteira global, eu tenho uma posição significativa aqui no Brasil sim, e eu acredito que aqui tem papéis bons. O meu ponto é que essa posição que eu montei aqui no Brasil, eu montei consciente aí, tendo ciência de todos esses problemas, de todas essas desvantagens de se investir na nossa bolsa. O problema é que muita gente, quando começa a investir no mercado, eles montam a posição aqui no Brasil e eles nem tomam conhecimento aí desses pontos negativos que existem para não se investir na nossa bolsa e, eventualmente, se eles tivessem esse conhecimento, eles não teriam se posicionado da forma como eles se posicionaram. Como a maior parte desses investidores, quando eles começam a investir, eles buscam informações em português e quase todos os grandes canais de informação em português têm patrocínio desses grandes players das bolsas brasileiras, eles não encontram informação crítica, eles só encontram gente falando bem, eles acabam ficando entusiasmados e comprando mais do que talvez fosse o certo, o correto a se fazer, aí de acordo com o perfil e de acordo com a carteira de cada cliente. É lógico, quem trabalha no mercado de ações brasileiro, da Bolsa Brasileira, vai te pintar que o Brasil é perfeito e vai querer omitir todos os problemas que a gente tem por aqui. Então toma cuidado, você precisa ter senso crítico. E é justamente por isso que eu quero te contar quais são os 3 motivos para você não investir na Bolsa de Valores brasileira. Então bora lá. Lembrando que esse vídeo não é um conselho de investimentos, eu não faço conselhos de investimento, isso é só a minha opinião.
Motivo número 1. O Brasil é considerado um país especulativo. Uma das maiores cartas na manga que os investidores institucionais possuem na hora de escolherem que ativos que eles vão investir é olhar para a classificação de risco que foi dada pelas principais agências de classificação do planeta. Essas agências, elas são responsáveis por dar uma nota pela qualidade dos investimentos dos títulos de renda fixa e eles também dão notas aí para os países em que esses títulos estão inseridos. Essa nota ela é uma avaliação do risco financeiro dos países e para fazê-la eles fazem uma análise de diversos critérios técnicos, como por exemplo o nível de endividamento do país, o histórico de crédito do país e também a estabilidade financeira no contexto em que o país está atualmente. As principais agências de rating, de classificação de risco que existem são a S&P, Standard & Poor's, a Moody's e a Fitch. E veja aí na tela que as notas variam de AAA até D, sendo que o grupo A e nos primeiros níveis do grupo B vão estar os países que possuem o status de grau de investimento. Aí nos degraus mais baixos do grupo B, a gente vai ter os países que são considerados especulativos, países que têm baixa classificação. Aí depois, nos grupos C e D, vamos ter os países com risco alto de inadimplência. E onde é que vai estar o Brasil nessa lista? Veja aí, veja que a gente vai estar com BB- pela agência Fitch, BA2 pela agência Moody's e BB- para a S&P. Em todas essas classificações, portanto, a gente é considerado um país especulativo. Sabe quando você vê as ações de uma empresa ruim, que está sendo negociada a centavos, cujo risco é muito alto, mas que mesmo assim você vê um pessoal aí mais vida louca, que gosta de fortes emoções, assumindo o risco de perder tudo para comprar essas ações aí na esperança de, se não perder tudo, eventualmente conseguir ganhar um retorno muito mais alto? Pois é exatamente assim que o resto do planeta enxerga o Brasil, como um lugar especulativo, que eles vão botar ali algum trocado na esperança de dar certo, mas aceitando que podem acabar até perdendo tudo. E nem poderia ser diferente, afinal, o nosso país ele é completamente imprevisível no longo prazo. A gente não sabe se aí em 15 e em 20 anos o Brasil vai conseguir fazer reformas liberais e prosperar financeiramente, economicamente, ou se a gente vai fazer reformas socialistas que vão aumentar ainda mais o peso do Estado na economia e se afundar economicamente. Honestamente, as duas coisas são possíveis de acontecer aqui no Brasil. E aí quem investe por aqui fica torcendo para acontecer o melhor dos cenários na política brasileira. Mas, cara, quando o teu patrimônio depende de torcida, tem alguma coisa muito errada aí. Ainda mais quando você está torcendo para a boa vontade e honestidade de políticos. Convenhamos, isso não vai ser muito mais interessante. Se for para torcer para coisa impossível, eu vou torcer para o Figueirense ganhar do Real Madrid de 5-0 na final da Libertadores. E eu sei que isso é impossível porque o Real Madrid não joga na Libertadores porque ele é um time europeu. Mas só por causa disso, porque o Figueirense consegue ganhar sim. E mais, se fosse para chutar, se fosse para especular sobre o futuro do Brasil, eu acredito que a tendência é que no futuro a gente ainda caia aí nessa classificação de risco dada pelas principais agências do planeta. Isso porque essa é a tendência que tem se confirmado nos últimos anos. Volta aqui no gráfico e veja que a gente já está 3 níveis abaixo do grau de investimento em 2 das 3 principais agências de classificação. Mas o que eu ainda não te falei é que lá em 2009, as 3 agências consideraram o Brasil um país com grau de investimento. E aí de lá pra cá a coisa começou a desandar mais e a gente só caiu. E em 2015 a gente já voltou a ser considerado especulativo pelas 3 agências e sem previsão para recuperar a posição que a gente tinha antes. E quando um país perde grau de investimento, diversos investidores institucionais eles param de investir nesse país. Em outras palavras, o Brasil foi excluído do grupinho que faz as melhores festas e agora a gente fica de fora das melhores rodadas de investimento. E aí você deve pensar, mas Guilherme, a gente não tem grau de investimento, mas a gente tem sim empresas sólidas, com bons fundamentos, que apresentam uma boa tendência de alta no longo prazo, como é o caso da Raia Drogasil, por exemplo, que tem esse gráfico que está aí na tela. E realmente, algumas empresas aqui no Brasil, elas têm uma performance excelente aí, elas têm fundamento nessa performance também. Por outro lado, a gente vai chegar aí no segundo problema, que é a moeda que essas empresas estão cotadas, que vai ser o real.
Motivo número 2. Os investimentos no Brasil são lastreados em real. Como eu estava te falando, a gente tem sim empresas sólidas aqui no Brasil, que têm fundamentos que justifiquem as suas altas, que por vezes são assim de 100%, de 200% em alguns poucos anos. Porém, o que a gente precisa ter em conta é que essas empresas têm essas altas lastreadas em reais. E de que adianta você subir 100% em reais se agora o real caiu pela metade no seu valor? Ou seja, antes você tinha X mil dólares, agora o seu patrimônio subiu 100%, mas você continua tendo exatamente X mil dólares. Você nadou e não saiu do lugar. De forma simplista, é mais ou menos isso que aconteceu. E aí muita gente já tá pé da vida com o fato de que o real não vale mais nada. Mas ainda tem gente que não se deu conta de como isso é problemático. E é aí que mora o perigo. Muita gente tem aquela mentalidade de eu não tô nem aí pro fato de o dólar tá custando R$50, porque eu moro no Brasil, eu não pretendo sair daqui, então dane-se. E cara, não é bem assim não, porque querendo ou não, o mundo ele é cotado em dólares. O pão que você come, ele é feito de trigo, o trigo é uma commodity que é cotada em dólares. O arroz, a mesma coisa. O teu celular, o teu computador, o teu carro, tudo é cotado em dólares. Então quando o dólar sobe, na prática, você perde poder de compra. E deixa eu te falar, a tendência do real no longo prazo é sempre de perder valor em relação ao dólar. Como eu já falei naquele vídeo da nossa série Crise do Real, que eu vou deixar o link aqui no izinho para que você possa conferir. E por mais que hoje o dólar ele realmente esteja custando caro em relação ao real, no longo prazo, tanto o preço a mercado do dólar, como também o preço dito de equilíbrio, o preço justo do dólar, ambos têm a tendência de se valorizar em relação ao real. Como você pode ver também nesse gráfico aí na tela, que em azul você tem o dólar a mercado e em verde você tem o dito preço justo do dólar. Veja que ambos eles estão subindo ao longo do tempo em uma forte tendência de alta. Em outras palavras, o real ele tende a se desvalorizar mais rápido do que outras moedas como o dólar, por exemplo. Para você ter ideia, os Estados Unidos levou 80 anos para destruir o poder de compra deles, o equivalente ao que o Brasil conseguiu fazer em apenas 25 anos. Isso que eu não estou nem entrando no mérito aí de que a gente já trocou de moeda mais de 9 vezes. Porque se a gente for olhar as moedas anteriores, nos nossos últimos 85 anos de história, pode ter certeza que a nossa destruição de poder de compra e destruição do patrimônio de quem investe no Brasil por meio da inflação, ela foi significativamente bem maior do que a destruição que os Estados Unidos fez do poder de compra e do patrimônio de quem está exposto ao dólar. Eu arrisco a dizer que é graus de casas e casas decimais de diferença. Motivo número 3. O protecionismo brasileiro versus a janela de oportunidades. Como vocês devem saber, a economia brasileira é uma das mais fechadas do planeta. Isso acontece por causa do protecionismo brasileiro. Se você não sabe, protecionismo é quando o governo ele bota altos tributos para produtos importados na intenção aí de, entre aspas, proteger a produção nacional. Então, se você for comprar uma bicicleta, por exemplo, importada, ela vai ser muito mais cara do que uma bicicleta produzida aqui no Brasil, por causa dos impostos, e aí você fica forçado a comprar uma bicicleta nacional. Isso acontece com basicamente qualquer produto da nossa economia hoje em dia. É difícil achar alguma coisa que não tenha pelo menos um mínimo grau de protecionismo. E aí vai ter gente que acredita que isso é bom para o país. Eu, pessoalmente, acredito que isso não é interessante, porém eu não vou nem entrar nesse mérito aí para o vídeo de hoje. O meu ponto é que nós somos um país protecionista, e isso é um fato que está aí na mesa. E um outro fato que a gente precisa levar em consideração é que hoje em dia é relativamente fácil e barato para a gente mandar dinheiro para investir fora do Brasil. A gente consegue aí em alguns poucos cliques, o imposto para padrões brasileiros é baixo, mandar o dinheiro para uma bolsa americana e comprar as nossas primeiras ações. Porém, considerando o nosso histórico, eu acredito que isso é uma janela de oportunidade que não vai ser para sempre assim não. É questão de tempo até passar um aumento de imposto para remessas internacionais, sei lá, o IOF que hoje está em
0,38%, subir para 80% e ficar impraticável a gente mandar dinheiro lá para fora, sob esse pretexto aí de proteger as indústrias e a Bolsa de Valores brasileira. Para você ter uma ideia, a gente está prestes a viver aí uma reforma tributária e pode ser que eles aumentem esses tributos, não é exagero pensar nisso. Isso aconteceu na Argentina. Hoje lá, o imposto do IOF no cartão de crédito para compras internacionais é de insanos 30%. Além disso, o governo argentino, ele raciona o tanto que você pode comprar de dólares e ele também tabela o preço que você vai pagar nos dólares, tornando muito difícil para um argentino que quer investir fora de lá tirar o dinheiro do país. E querendo ou não, a gente tem sempre o risco disso acontecer no Brasil e a gente não pode então deixar essa janela de oportunidades passar batido, porque na minha opinião é só uma questão de tempo até o governo aí começar a limitar as nossas remessas internacionais. E aí vai ter quem me pergunte, mas Guilherme, agora com o dólar tão alto, será que vale mesmo a pena investir lá fora, dolarizar o patrimônio? E bem, na minha opinião humilde, eu acredito que vale sim. Eu já fiz um vídeo explicando detalhadamente esse ponto, que eu vou deixar no izinho para que você possa conferir. Mas lembrando, isso não é conselho de investimento. É apenas a minha opinião, eu não dou conselhos por aqui não. Mas por esse vídeo, a gente fica por aqui. Eu vejo você daqui a 3 segundos, na hora que você clicar nesse vídeo sugerido que está aí no final para você. Um abraço e até a próxima.